Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre adição algébrica de números racionais. O que é adição algébrica? A adição algébrica ela é a soma, misturas de somas e subtrações de números. Podem ser números fracionários, na forma de fração, ou números decimais, números que têm vírgula. Por exemplo, eu tenho uma fração que ela é determinada na forma A sobre B, onde o A vai ser o meu numerador e o B vai ser o meu denominador. A adição algébrica com frações ela pode ter denominadores iguais ou denominadores diferentes. O denominador é esse número de baixo. Aqui eu peguei um exemplo de adição algébrica com denominadores iguais. Eu tenho menos 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Quando eu tenho denominadores iguais, como nas duas frações, o denominador é o 4, eu vou só repetir esse número 4, porque sempre eu vou ter um 4 embaixo. E os de cima eu vou resolver a operação. Eu tenho menos 1 e tenho mais 2. Eu vou só passar eles para o outro lado aqui e vou resolver essa operação. Menos 1 mais 2 é igual a mais 1, então eu vou ter mais 1 sobre 4. E se a adição algébrica tiver denominadores diferentes? Quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou ter que fazer o quê? Aqui eu não vou poder repetir porque eu tenho dois denominadores, cada um sendo um número diferente. Eu tenho menos 5 sobre 8 e tenho mais 3 sobre 10. E aí? Como é que vai ficar? Primeiro, antes de começar a resolver essa equação, essa adição algébrica, eu vou fazer o MMC dos números de baixo, ou seja, dos denominadores, o 8 e o 10. Vocês ainda lembram como é que faz o MMC? A gente vai organizar os dois números e vai escolher o menor divisor de pelo menos um dos números. Por exemplo, eu tenho o menor divisor para qualquer um dos dois números, eu vou ter o 2. Ele vai dividir os dois. Ele divide tanto 8 como o 10. 8 dividido para 2 é 4, 10 dividido para 2 é 5. Ainda dá para dividir por 2, porque eu tenho 4, que é divisível por 2. 4 dividido para 2 é 2. 5 não dá para dividir, eu só repito ele e coloco ele embaixo de novo. Ainda vou poder dividir por 2. 2 dividido para 2 é igual a 1 e repito o 5, que não dá para dividir por 2. O 5 é divisível somente por 5, então eu vou colocar o 5, vou dividir e vou ter 1 e 1 embaixo. Mas como é que eu vou descobrir o MMC, que é o mínimo múltiplo comum? Eu vou multiplicar todos esses numerozinhos aqui, que eu fui colocando, para fazer as divisões, e vou multiplicar eles entre si. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 40. Então, esse é o meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum. Peguei os mesmos números do exemplo e coloquei aqui bem grande para ficar melhor de vocês entenderem. O meu denominador, depois do MMC, ele passou a ser o 40. Esse númerozinho aqui, ó. Ele é o resultado do MMC de 8 e de 10. E a parte de cima eu vou só repetir? Não, não vou só repetir, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou dividir o 40 pelo número de baixo. 40 dividido para 8 é igual a 5. O meu resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Então, mais 5 vezes menos 5, tá aqui o sinalzinho de menos, é igual a menos 25. Da mesma forma, eu vou fazer com a segunda parte. 40 dividido para 10 é igual a 4. O 40 que eu estou falando é esse 40 aqui. 4, agora eu subo multiplicando. 4 vezes 3 é igual a 12, mais 12 por causa do sinalzinho que já tem aqui. Pronto, agora a gente vai só resolver a operação de cima, que é a soma, e vamos obter a adição algébrica dessa equação aqui. Menos 25 mais 12 é igual a menos 13 e coloco 40 embaixo. Adição algébrica com os números decimais, ou seja, os números com vírgula, como é que a gente vai fazer? 0,5 menos
menos 0,8 mais 1,2. Eu já falei para vocês que tudo que for entre parênteses a gente resolve primeiro. Mas como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver essa equação da seguinte forma. A gente vai primeiro eliminar os parênteses, que vai ficar o quê? 0,5. Vou fazer o jogo de sinais, menos com menos mais, ficou mais 0,8, menos com mais, do mais 1,2, é menos. Então, ficou menos 1,2. Não vamos resolver os três de uma vez só, vamos escolher dois só para a gente resolver para ficar mais simples. 0,5 mais 0,8 vai dar 1,3. 1,3 menos 1,2 é igual a mais 0,1. E como calcular a mudança de temperatura? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente ainda estava em sala de aula, eu expliquei isso aqui para vocês. Por exemplo, em uma determinada cidade, a temperatura às 7 horas da manhã era de menos 2,8 graus Celsius. Às 15 horas, a temperatura era de mais 15,3 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura? Maior temperatura menos a menor temperatura. A maior temperatura foi a temperatura de 15,3 positivo e a menor foi de 2,8 negativo, menos 2,8. A observação importante, sempre fazer a subtração da maior temperatura pela menor. Aqui eu tive o quê? Mais 15,3 menos 2,8. Esse menos aqui é da subtração, esse menos aqui é do número. Como é que fica? Mais 15,3, menos com menos é igual a mais 2,8. Então, eu vou só somar. Isso aqui são só números positivos. 15,3 mais 2,8 é igual a 18,1. E a atividade para vocês fazerem é as questões 1, 2, 3 e 5 da página 105, a observação de novo, reforçando que eu vou querer os cálculos, viu, gente? E até a nossa próxima aula.